bem-vindos ao programa Portal de Luz. Nós tivemos nas últimas semanas 2 programas especiais em homenagem ao aniversário de nascimento de Allan Kardec, com a nossa querida doutora Irvênia Prada, grande conhecedora da doutrina espírita e do nosso codificador. Mas o assunto não se esgotou e nós resolvemos presentear vocês com mais um trecho da nossa conversa com ela, que vai ser agora na primeira parte do programa de hoje. Mas antes, como sempre, nós vamos ouvir juntos a prece na voz de Chico Xavier. Oração pelos entes queridos. Senhor Jesus, concedeste-nos os entes queridos por tesouros que nos emprestas. Ensina-nos a considerá-los e aceitá-los em sua verdadeira condição de filhos de Deus, tanto quanto nós, com necessidades e esperanças semelhantes às nossas. Faze-nos, porém, observar que aspiram a gêneros de felicidade diferente da nossa e auxilia-nos a não lhes violentar o sentimento em nome do amor, no propósito inconsciente de escravizá-los aos nossos pontos de vista. Quando tristes, transforma-nos em bênçãos, capazes de apoiá-los na restauração da própria segurança. E quando alegres ou triunfantes, nos ideais que abraçam, não nos deixes na sombra do egoísmo ou da inveja, mas sim ilumina-nos o entendimento, para que lhes saibamos acrescentar a paz e a esperança. Conserva-nos no respeito que lhes devemos, sem exigir-lhes testemunhos de afeto ou de apreço em desacordo com os recursos de que disponham. Auxilia-nos a ser gratos pelo bem que nos façam, sem reclamar-lhes benefícios ou vantagens, homenagens ou gratificações que não nos possam proporcionar. Esclarece-nos para que lhes vejamos unicamente as qualidades, ajudando-nos a nos determos nisso, entendendo que os prováveis defeitos de que se mostrem ainda portadores desaparecerão no amparo de tua bênção. E se algum dia viermos a surpreender alguns deles em experiências menos felizes, dá-nos a força de compreender que não será reprovando ou condenando que lhes conquistaremos os corações, e sim entregando-os a ti através da oração, porque apenas tu, Senhor, podes sondar o íntimo de nossas almas e guiar-nos o passo para o reequilíbrio nas leis abençoadas de Deus. E eu gostaria então de encerrar com uma última pergunta. Tá bom. O que a senhora diria se tivesse a oportunidade de encontrar Allan Kardec? Meu Deus do céu! Quem fez Olha, eu fiquei... foi o Conrado Santos. Olha, eu fiquei até com aceleração cardíaca, me deu até uma taquicardia de emoção. Já pensou se eu encontrasse com Kardec assim, né? O que eu diria para Kardec, meu Deus, o que eu diria para Kardec? Eu pediria desculpa por ter me atrevido a escrever um livro sobre a doutrina que ele codificou, né? Em segundo lugar, eu só teria a agradecer, eu falava, olha, eu agradeço muito, sou sua admiradora profunda, porque eu fico pensando, Marjorie, que Kardec, ele conheceu o fenômeno da mesa girante aos 50 anos, ele já era muito idoso, porque naquela época, meados do século XIX, eu tenho uma palestra que eu falo sobre o papel dos idosos, e eu pesquisei a média de vida na Europa, nas melhores regiões da Europa, em meados do século XIX, a média de vida não chegava aos 40 anos. Nossa. Se bem que naquele tempo, como a mortalidade infantil era muito alta,
Isso trazia um pouco a média para baixo, né? Mas Kardec, aos 50 anos, ele conhecer o fenômeno das mesas girantes, ele já era idoso, não é? E ele fez tudo o que fez em 15 anos, porque ele faleceu com 65 anos. Então é admirável essa criatura, como ele já tinha um nível de maturidade, de resiliência, para fazer uma obra tão difícil, porque aqui no livro tem uma hora que eu falo das agruras porque passou Kardec, né? Porque não foram fáceis muitos momentos, como aquele ato de fé de Barcelona, quando ele foi desacreditado pela Academia de Ciências, né? Então foram momentos muito difíceis. Então, olha, eu só diria a Kardec que eu agradeço o fato dele ter vindo, né, com essa missão e ter enfrentado a tarefa, porque quando o Espírito da Verdade lhe revela a missão de Kardec, e ele fica tão preocupado com a grandiosidade da tarefa, ele se sente fragilizado. Então, na semana seguinte, quando ele conversa outra vez com o Espírito da Verdade, ele mostra a sua fragilidade, ele fala que ele sente que a tarefa é muito grande e que ele talvez não tenha condições de realizar. Então, o Espírito da Verdade lhe diz: deixe que a providência faça a sua obra, né? Mostrando para ele que aquele projeto não estava sendo, não era ele que ia criar, mas era um projeto do plano espiritual e ele ia realizar. Ele teria toda a estrutura espiritual dos amigos espirituais para isso, né? Mas mesmo assim, assumir essa tarefa, ele foi muito corajoso. Ele foi muito corajoso, né? Então, acho que se eu encontrasse Kardec, eu seria movida a uma expressão de gratidão. Que eu acho que todos nós espíritas temos com Kardec, né? Com Jesus, com Kardec, depois com Bezerra, com a doutora Marlene, com todos os que vão abrindo os caminhos para a gente, mostrando essa beleza da nossa doutrina, né? Eu sou muito grata por tudo, é o que eu diria, Kardec. Muitíssimo obrigada. Nossa conversa foi maravilhosa, aprendi muito. Muito obrigada, viu, Marjorie? Eu que agradeço a oportunidade, viu? Muito obrigada, doutora Irvênia. Tá bom, então um abraço para todos. E olha, pessoal, quem for ler esse meu livro, leia com a intenção de ficar motivado para a leitura das obras básicas da codificação espírita, né? Vale a pena. Muito obrigada. Eu que agradeço, viu, gente? Tchau para todos. Muito obrigada. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos já.
que os grandes testemunhos virão agora, segundo Chico, né? Chico falou-nos, então, desse período de tribulação pelo qual nós vamos passar, né? Como a gente viu na resposta dele. Quando vier o tempo, teremos que exemplificar. A Creche Lar do Alvorecer é uma entidade assistencial mantida pelo Grupo Espírita Caibar Schutel. Localizada em Diadema, tem como propósito trabalhar pelo desenvolvimento de uma cultura de paz, através da educação e da assistência a crianças, jovens e adultos. São 250 crianças atendidas diariamente. Conheça nossas atividades e colabore conosco pelo ideal de um mundo melhor. Olá, estamos de volta. Nós vamos ouvir agora a nossa amiga Sandra Marinho com o quadro Educa a Tua Alma. Queridos amigos, queridas amigas, como é difícil não se irritar nos dias atuais, não é mesmo? Diante de tantas situações de inconformidade que vivenciamos. Certa vez, a doutora Marlene Nobre, em uma de suas palestras sobre revolta e indignação, falou que indignação faz parte da natureza humana. Nos indignamos diante de injustiças, diante do mal e de tudo que nos fere os sentimentos e o nosso jeito de ser. No entanto, a indignação não deve evoluir para a revolta, cujos efeitos sempre são negativos para nós e para a coletividade como um todo. Por outro lado, não é saudável e tão pouco produtivo vivermos em estado de indignação vazia, sem fazer nada. De outra parte, já perceberam que a irritação é filha da indignação? E até que ponto nos irritamos diante de tudo diante de tudo que não concordamos? É salutar? É eficaz? De fato, não conseguimos sofrear a irritação perante situações ou coisas que nos perturbam. Porém, o que dizer das pessoas que vivem irritadas com tudo na maior parte do tempo? O que a fazem se indignar, irritando-se com quase tudo o tempo todo? Quem nos chama a atenção é Emmanuel, no livro Estude Viva, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier. O autor começa a escrever sobre o assunto fazendo a seguinte observação: as ocorrências de irritação aparecem muito mais frequentemente nos caracteres enobrecidos, como uma espécie de enfermidade da retidão, se retidão pudesse adoecer. Creio que Emmanuel quis dizer que todos conhecemos pessoas possuidoras de uma ampla visão da vida, extremamente responsáveis e que se dedicam aos seus deveres com afinco e disciplina. Quase sempre são extremamente disciplinadas e perfeccionistas no que fazem, no trabalho, nos empreendimentos de caráter social, que abraçam no seio familiar também. Enfim, são pessoas irrepreensíveis na sua conduta. E por entenderem que estão acima da média dos outros mortais, passam a acreditar-se com extensa margem de direitos, superestimando o próprio valor. Como diz a moçada, ficam se achando.
E nesse estado de espírito, a pessoa se abala facilmente diante de contratempos e vacilações alheias, supernaturais de ocorrer no dia a dia de qualquer pessoa. Acredita-se vítima da incompreensão e de ofensas alheias, se magoa facilmente, sempre melindrosa, ela se torna difícil, né, no relacionamento. Emmanuel trata esse problema como verdadeira patologia da mente. E vejam que mente é do espírito. Como identificar tais doentes da alma? Então, é uma doença intrínseca ao espírito, à personalidade. São aqueles que entre os mais íntimos, Emmanuel que está exemplificando, são vistos como enfermos prestimosos e amados, mas evitados, porque todos reconhecem a sua envergadura moral, mas nunca se sabe um momento em que a pessoa vai explodir, ou vai se abalar, ou vai se ofender. Assim, melhor ficar longe. Já no campo do trabalho, né, essas pessoas, por serem conhecidos pelo péssimo humor, são companheiros que, embora estimáveis e preciosos, mas que infelizmente não pensam duas vezes para ofender alguém com as suas cobranças e críticas. São procurados ou consultados em último caso e muito excepcionalmente. Ou então são colocados à margem, à conta de amigos temperamentais e nervosos distintos. Acredito que o leitor, por esta descrição de Emmanuel, tenha lembrado de alguém com este perfil, como, por exemplo, um parente que todos admiram o seu valor, mas que realmente tem que medir as palavras para falar com ele. Aquela mulher que sozinha criou os filhos, enfrentando todo tipo de dificuldade e conseguiu educá-los, formá-los e transformá-los em adultos valorosos, mas que, lamentavelmente, baseada neste supervalor que se atribui, se tornou uma senhora cheia de melindres e cobradora, não somente dos filhos, mas de toda a sociedade. Por isto, vive triste e insegura, com a constante sensação de que é portadora de créditos que ninguém reconhece. E se somos nós o enfermo, hein? Ou a enferma? O que fazer? Emmanuel convida-nos a fazer um autoexame. E se nos encontramos em tal estado enfermiço, recomenda-nos que nos tratemos assim como se medica um órgão doente. Então, ou seja, ele recomenda um tratamento assim como nós medicamos um órgão quando está doente. E lembra-nos que mesmo se não nos acharmos diante de tal enfermidade, que o melhor remédio, tanto para combater quanto para prevenir, é nos mantermos serenos diante das dificuldades e operosos na prática do bem, à frente de qualquer situação. Lembrando que a erva passarinho asfixia de preferência as árvores nobres, e a tiririca se alastra como verdadeira calamidade na terra boa. Pensemos nisto e até o próximo encontro. E agora nós vamos ouvir o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário.
Olá, amigas e amigos, sejam bem-vindos a mais um encontro do Momento Doutrinário. Hoje convidamos a todos que nos acompanham neste encontro semanal para rememorarmos o dia de nascimento do mestre de Lyon, Hippolyte Léon Denisard de Rivail, que ficou conhecido como Allan Kardec. O Espírito Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, no livro Irmãos Unidos, na lição 18, traz para nossa reflexão as seguintes colocações a respeito deste trabalho grandioso de Allan Kardec. Disse o Cristo: há muitas moradas na casa do Pai. Sem Allan Kardec, não perceberíamos que o Mestre Jesus relaciona os mundos que enxameiam na imensidade cósmica a valerem por escolas de experiência nos objetivos da ascensão espiritual. Disse o Cristo: necessário é nascer de novo. Sem Allan Kardec, não saberíamos que o sublime instrutor não se refere à mudança íntima da criatura nos grandes momentos da curta existência física, e sim à lei da reencarnação. Disse o Cristo: se a tua mão te escandaliza, corta-a. Ser-te-á melhor entrar na vida aleijado que, tendo duas mãos, ires para o inferno. Sem Allan Kardec, não concluiríamos que o excelso orientador se reporta às grandes resoluções da alma culpada antes do renascimento no berço humano, com vistas à regeneração necessária, de modo a não tombar no sofrimento maior em regiões inferiores ao planeta terrestre. Disse o Cristo: quem vier a mim e não deixar pai e mãe, filhos e irmãos, não pode ser meu discípulo. Sem Allan Kardec, não reconheceríamos que o divino benfeitor não nos solicita a deserção dos compromissos para com os entes amados, e sim nos convida a renunciar ao prazer de sermos entendidos e seguidos por eles de imediato, sustentando ainda a obrigação de compreendê-los e servi-los por nossa vez. Disse o Cristo: perdoai não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Sem Allan Kardec, não aprenderíamos que o Mestre não nos inclina à falsa superioridade daqueles que anelam o reino dos céus tão somente para si próprios, e sim nos faz sentir que o perdão é dever puro e simples, a fim de não cairmos indefinidamente nas grilhetas do mal. Disse o Cristo: conhecereis a verdade e a verdade vos fará livres. Sem Allan Kardec, desconheceríamos que o raciocínio não pode ser alienado em assuntos da fé e que a religião deve ser sentida e praticada, estudada e pesquisada, para que não venhamos a converter o Evangelho em museu de fanatismo e superstição. Cristo revela, Kardec descortina. Diante assim do 3 de outubro, que nos recorda o natalício do codificador, enderecemos a ele, onde estiver, o nosso preito de reconhecimento e de amor, porquanto todos encontramos em Allan Kardec o inovidável paladino de nossa libertação. Nossos agradecimentos por todos esses abençoados ensinamentos do mundo espiritual que o Mestre de Lyon legou a todos nós. Boas reflexões
saúde, paz, harmonia, equilíbrio e amor. E até o próximo encontro. Vamos encerrando o nosso programa de hoje por aqui. Mandem os seus comentários e também sugestões de temas que queiram ouvir para o nosso e-mail portaldeluz@folhaespírita.com.br. E lembrando também que você pode rever o programa de hoje ou mesmo assistir programas antigos no nosso canal no YouTube, Kaibar Schutel. É só entrar na playlist do programa Portal de Luz. Muito obrigada e até a próxima!